A expressão de religiosidade sempre esteve presente na vida do homem. Praticamente em todas as culturas conhecidas, de alguma forma, há uma expressão de religiosidade, especialmente alinhada à dimensão cultural. Mas como superar a religiosidade a partir do lugar bíblico? Poderia apresentar uma série de argumentos ou meios, mas julgo que existem 3 dimensões estruturais que representam bem o escopo geral do contexto bíblico que se contrapõe ao comportamento religioso mecânico. Número 1. Viver em função de Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 37 ao 39 e Mateus capítulo 16, versículo 25. A nossa vocação cristã tem como elemento essencial a dimensão que Cristo é o nosso Salvador, é o nosso norte. Assim, viver em função de Cristo não significa anular a nossa condição humana, mas deixar claro que todos os nossos ideais e sonhos têm Cristo como centro da nossa busca. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida a perderá, mas quem perde a vida por minha causa a achará. Mateus 10, 37 a 39. O apóstolo Paulo nos ensina de forma clara sobre esta dimensão do viver em função de Cristo. Suas palavras são claras e inspiradoras. Diz ele: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. E ainda de forma mais detalhada, ele diz: eu fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Gálatas 2:20. Número 2. Praticar a reciprocidade do amor. João 13:35. Só se aprende a amar amando. Assim, não há como viver o amor solitariamente, hermeticamente. Impossível. Amar é uma vivência, é uma convivência, é uma existência. Amar é expor-se ao outro e, por assim fazer, na medida que amo, na mesma medida, sou amado. Mas alguém pode dizer: eu amo uma pessoa, mas a pessoa não me ama. E agora? Bem, a meu ver, isto não anula a reciprocidade do amar, pois, embora amar implique espera, não consiste em uma mera espera. Embora amar implique uma troca, não consiste em uma mera troca, mas sempre, e sempre mesmo, na ação de reciprocidade, que se vive no tempo. Ser recíproco não significa ser sincrônico, ser momentâneo, pois amar é também ter paciência. Assim, nesta tua experiência, a questão é: por que amas alguém? E o que alguém te ama? Observa-se que a questão não é a reciprocidade do amor, mas a percepção de alguém, não sei quem, em entender o processo. Tu dizes que não és amado, mas de que forma estás querendo ser amado? O fato é, através deste testemunho, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13:35. De qual testemunho? Simples. Se tiverdes amor uns pelos outros. Este é o mandamento. Mas testemunho em relação a quê? Simples. Que o mundo reconheça que somos discípulos de Jesus. Somos levados para o outro texto fabuloso, João 17. Lá Jesus diz: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. João 17, 20 e 21. Como pensar amar sem pensar o conceito de unidade? Impossível. Amar é uma ação que reflete o aspecto da unidade. Mas convém dizer que unidade não é tornar-se um.
As pessoas podem ser unidas sem deixar de ser separadas, ser indivíduos. Aqui tem o sentido de reciprocidade. É um funcionamento de dois em unidade. Isto é, o amar. O amor é reciprocidade. Terceiro, enfatizar as expressões de espiritualidade, mas sobretudo o amor. 2 Coríntios 8:7. Quem tem lido os meus textos com certa frequência já deve ter percebido a minha insistência em usar o termo expressão de espiritualidade, pois julgo que não somos espirituais, mas que temos, quando em vez, expressão de espiritualidade ou expressões de espiritualidade. Assim, a expressão de espiritualidade é viver a nossa condição absurdamente humana, onde, pela infinita graça do Eterno, acontece em nós, aqui e ali, o que denominamos de presença de Deus. São momentos especiais, únicos, onde o sentido de Deus em nós faz real a nossa condição humana. Eu diria que é a expressão do luminoso, ou seja, é o aspecto irracional do sagrado. Este irracional não significa que a experiência vivida não tenha expressão racional. Não é isto, mas que a experiência corresponde aos elementos possíveis de serem vivenciados que não se submetem aos elementos estruturais da linguagem, portanto, não se enquadram dentro de padrões de apreensão conceitual. Rodolfo Otto chama de luminoso o Mysterium tremendum et fascinum. Mistério terrível e fascinante. Por isto que acredito apenas em expressões de espiritualidade, curtas expressões, visto que é impossível, na nossa condição humana, viver espiritualidade, considerando que a espiritualidade, no seu sentido lato, é esse mistério terrível e fascinante. A nossa condição humana de seres faltantes não nos permite sermos espirituais no sentido de termos a essência, no sentido essencial do termo. Enfim, amar supera a expressão religiosa. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. A profecia, o conhecimento, a ciência e a fé sem amor são meros instrumentos da vida religiosa sem propósito. É como um corpo sem alma, como a profecia sem inspiração, como um amante sem amor, como o céu sem estrelas, como o poeta sem poesia, como o vidente sem visão, como o navio sem leme, como o rei sem súditos, como o trono sem rei, como o cetro sem autoridade, como uma coroa sem brilho, como a cruz sem Cristo.